A catarata é a principal causa de cegueira no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A doença é caracterizada pelo embaçamento do cristalino, uma parte transparente do olho que funciona como uma lente e ajuda as imagens a se tornarem nítidas. Quando ela perde a sua função, provoca gradativamente a cegueira. Sobre este assunto, eu converso agora com o oftalmologista Valton Nozé, da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Tudo bem? Boa tarde para você. É um prazer tê-lo conosco aqui. É muito prazer em estar aqui com vocês. O que leva uma pessoa a desenvolver a catarata? A gente sabe que a prevalência da catarata é, com um paciente com 75 anos, uma pessoa com 75 anos, tem a chance de ter catarata em 75%. Então, o que leva principalmente a aparecimento da catarata é o envelhecimento. Mas pode acontecer antes disso também? Exatamente. Você pode ter diferentes tipos de catarata. A congênita, que é importante, hoje a Secretaria de Saúde exige que as crianças nascidas tenham o teste do olhinho. Então, nesse teste do olhinho, eu já consigo ter uma noção se a criança tem a catarata congênita ou não. Aí você tem as cataratas infantis, depois as causadas por trauma, doenças sistêmicas ou oculares, e a mais comum é realmente a relacionada à idade, que a gente chama. E todos os tipos são possíveis de tratar? De todos. Inclusive a congênita é um pouco mais difícil, porque, lógico, um olho de bebê é um pouco mais delicado, mas todas devem ser tratadas, né? E quais são os tratamentos? O tratamento, basicamente, é a cirurgia. Prevenção, para todos os casos? Para todos os casos. Se a catarata está num nível que está dificultando a visão daquele paciente, ele deve ser operado. Então, eu acho que aí vai muito da atividade de cada paciente. Tem pessoas mais idosas que demoram um pouco para operar, e aí chega ao nível da cegueira. Mas o ideal é reversível. É reversível com cirurgia, mas por que você fala, a Organização Mundial de Saúde fala que a maior causa de cegueira é a catarata? Por falta do tratamento cirúrgico e falta de acesso das pessoas à cirurgia. Então, é importante que existam condições sociais para que a gente possa oferecer a cirurgia de catarata para todos. Não há risco para a cirurgia? Risco existe, o risco é mínimo. Eu diria que a cirurgia é mais realizada no corpo humano no mundo inteiro. Então, logicamente, os países mais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, existe uma falha no número de cirurgias, então, uma deficiência no número de cirurgias. Então, a gente precisa operar muito mais para diminuir a cegueira nesses casos. Mas a catarata não seria causa de cegueira se nós operássemos um pouco mais precocemente os pacientes. E como é que você avalia o acesso, então, da população a essa cirurgia no Brasil, aqui em São Paulo? Eu diria que São Paulo ainda tem muito paciente que a gente pega. Eu sou da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, aqui na Vila Clementino. A gente tem campanhas para cirurgia de catarata, mas a gente pega pacientes com catarata avançada. E, logicamente, muitas vezes os parentes falam, o paciente já está muito velho, muito idoso, será que vale a pena o risco da cirurgia pela idade? Hoje o risco é mínimo, aquilo que nós estávamos conversando. A cirurgia com anestesia colírio, muitas vezes, uma sedação sublingual ou venosa, não existe praticamente nem injeção nos olhos, então você dilata a pupila, aspira a catarata com ultrassom, que é um equipamento moderno. Hoje tem vários equipamentos no mercado, Visalhos da Zeiss está sendo lançado recentemente no Brasil, e várias outras empresas têm. Então, você aspira essa catarata e injeta uma lente que ela entra injetada e abre dentro dos olhos. E isso favorece bem o resultado. Com anestesia local, o paciente que entrou cego muitas vezes sai enxergando. Logicamente que o ideal é não deixar ficar cego. Então, eu alerto a todos que estão nos ouvindo a operar a cirurgia um pouco mais precoce. Não precisa ficar cego pela catarata se tem o tratamento cirúrgico antecipado. A catarata, ela pode voltar, doutor, depois da cirurgia não, ou não? O que acontece, ela não volta. Como a gente retira a lente de dentro do olho, a gente implanta a lente artificial, ela pode acontecer uma opacidade da cápsula que segura a lente. E aí tem um laser que faz isso aí. Ele abre aquela cápsula posterior.
Agora, uma coisa importante é também lembrar aos parentes que os idosos, eles já têm deficiência locomotora e com uma baixa visão causada pela catarata, você pode ter uma queda e a Secretaria de Saúde mostrou que a maioria dos pacientes idosos que tiveram queda com fratura tinham catarata ou baixa visão devido à catarata. E isso é um custo muito maior para os parentes, para o paciente e para os serviços de saúde, né? Você acha que falta informação para as pessoas? Eu acho que informação, a gente tem muita informação e talvez a gente tenha que selecionar o que é importante, né? Então, eu acho que as pessoas hoje têm excesso de informação e essa informação acho que é super adequada para a atualidade. Então, operar uma cirurgia de catarata é uma coisa com baixo risco, lógico, tudo tem risco, né? Pode ter infecção, pode ter hemorragia, pode ter várias coisas, mas com cuidado, com boa tecnologia, o resultado é fantástico. Inclusive tem pacientes com 92 anos que têm implantes da lentes multifocais dentro dos olhos, eles conseguem ler de perto e de longe sem óculos. Então eu já peguei paciente recentemente no consultório com essa lente multifocal, paciente de 92 anos, a filha que em torno de 50, ela de óculos e a mãe sem óculos. Nem para perto, nem para longe. É fantástico. Eu acho que hoje nós estamos num nível de desenvolvimento que a gente não pode deixar ninguém ficar cego por cirurgia sem a cirurgia de catarata. O vereador Gilson Barreto, do PSDB, ele realiza um mutirão há mais de 10 anos lá no Shopping Aricanduva. Já foram feitas mais de 23 mil cirurgias por conta desse mutirão. Esses mutirões mostram o quê? Que a gente está com um déficit cirúrgico. Se a gente tivesse alinhado todos os pacientes que precisassem, estivessem operados, nós não precisaríamos estar fazendo um mutirão. O mutirão é feito, acho que no Brasil inteiro, porque na tentativa de diminuir o número de pacientes com baixa visão ou cegos por catarata. Então eu parabenizo essas campanhas. Na Escola Paulista a gente faz também campanha. Eu acredito que todos os hospitais, escolas e universidades do Brasil façam isso. A gente participa de campanha na Amazônia, no Araguaia. Então, eu acho que é super importante. Eu parabenizo todos que puderem ajudar nessas campanhas, que é fundamental para a visão dos nossos pacientes. Muito obrigada pela gentileza da entrevista. Obrigado, Adriana. Foi um prazer.